Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E hoje, mais uma vez, através da palavra, o Senhor te dá a certeza que Ele é Deus e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E que Deus, Ele sempre vai enviar respostas, Ele vai ouvir a oração daqueles que confiam nele. Então você confia nele? Sossega teu coração. Você sabe quem é Deus? Então tranquiliza a tua alma, porque Deus ele vai te ouvir e vai mandar a resposta com fogo. Ele vai se manifestar na tua vida, na tua casa. Ele vai se manifestar aonde você estiver para te mostrar que Ele é um Deus sabedor de todas as coisas, que Ele vê todas as coisas, que Ele sabe de tudo. E quando Ele vê um coração que clama a Ele de verdade, que acredita quem Ele é, queridos, não há situação que Ele não possa resolver. Então, creia no Senhor, tá bom? E você que está aqui pela primeira vez e não se inscreveu em nosso canal, não se inscreveu ainda, está perdendo tempo. Então, já se inscreve aí, rápido, logo. Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Também deixa aqui nos comentários aqui a sua participação, fale de onde você está, fala se de repente a mensagem falou com você, você foi alcançado, enfim, se expressa de alguma maneira, coloque seu nome que nós vamos estar orando também por você. A palavra do Senhor se encontra em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Da maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és em Israel, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo cair, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Vocês perceberam? Vocês perceberam o que aconteceu aqui? A passagem do capítulo 18 vai falar, do desafio que Elias fez ali com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Ele fez esse desafio porque o povo estava totalmente longe de Deus. O povo havia perdido a sua fé, deixando-se corromper, deixando-se influenciar pelas idolatrias, pelo pecado, pelos ídolos de Jezabel, ao ponto que já não tinha mais certeza quem era Deus. Se Deus era poderoso para mudar a situação, porque ele estava passando uma seca terrível.
Já havia 3 anos de escassez, de miséria, de opróbrio. A terra não produzia, não dava, e tudo que se tinha era corrompido, destruído pela seca. Havia dificuldades terríveis e o povo queria uma solução, mas não queria se chegar e nem voltasse a Deus. Os céus estavam fechados sobre Israel, não caía nenhuma gota de chuva há muito tempo. Isso foi originado devido ao afastamento, devido à frieza espiritual do povo. O povo se afastou de Deus, infelizmente veio essa situação. E Elias, pretendendo abrir novamente a janela dos céus sobre o povo, sobre a sua terra, ele começa a erguer um altar ao Senhor, onde essa atitude demonstrava que o Senhor é Deus daquele lugar. Ele começa ali a derramar uma oferta de valor em tempo de seca. Que oferta foi essa? A água. Imagine em época de seca, você derramar água, algo que valia mais que ouro naquele contexto, naquela situação. Quando Elias ordena derramar aqueles 4 cântaros de água e clama o nome do Senhor para que o céu se manifestasse ali com poder, Elias estava falando para o Senhor que ele estava dando o seu melhor, que ele estava dando uma oferta, fazendo um ato profético para que Deus respondesse ele com fogo, recebendo aquela oferta e sanasse aquele problema, repreendendo a malignidade que estava alastrada naquela situação. Mas antes disso, nós podemos perceber que Elias primeiro teve que restaurar o altar. No verso 30, quando Elias ele chama todo o povo, ele diz: chegai-vos a mim, e o povo se chegou a ele. Elias começou a restaurar o altar que estava em ruínas. Queridos, aqui nós podemos entender que para Deus derramar fogo e aceitar as nossas ofertas para que a situação mude em nosso redor, precisamos restaurar o nosso altar. Que altar, pastor? O altar da comunhão, o altar da intimidade com Deus, o altar do relacionamento verdadeiro, da entrega sincera, genuína, um altar limpo, digno de receber a presença de Deus. E foi isso que Elias, ele fez. Ele restaurou o altar. E quando ele restaura o altar, ele começa ali a chamar a atenção de Deus através da oração, clamando por Deus. Você vê que os profetas se mutilaram, gritaram e fizeram uma bagunça, e fizeram uma loucura naquele lugar. Enquanto Elias, quando chegou a sua vez de mostrar que Deus era Deus, simplesmente ele só fez uma oração. E ele começa a orar dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Quando ele fala isso, ele está trazendo aqui, primeiro, a identidade do povo, porque o povo se esqueceu, havia se esquecido quem era ele diante de Deus. Quando ele clama por o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, também ele estava querendo mostrar: ei, Deus tem uma aliança conosco. Há uma aliança que Deus fez e nós fazemos parte disso. E quando ele começa a clamar, ele também está falando com Deus: Pai, tu tem uma aliança conosco. Que hoje o Senhor se manifeste para que esse povo saiba que tu és Deus. Responde-me, responde-me. A motivação daquela oração de Elias era para que Deus manifestasse para o povo saber que Deus era Deus, que somente Deus era o verdadeiro Deus, que somente Deus é um Deus de aliança que cumpre promessas. Mas o altar tinha que estar restaurado. Elias ergueu um altar limpo para o Senhor. Queridos, não queira erguer altares para Deus de qualquer jeito, sujo. Ah, mas isso aqui Deus não vai se importar. Se importa sim, porque Deus é santo e nós devemos ser santos igual a Ele. Elias ali limpou o altar também, oferecendo ao único Deus. Aleluia!
Ele derramou o bem mais valioso daquela época, a água. Oh, queridos, aqui foi uma atitude de fé, uma atitude de entrega. O que Elias estava querendo mostrar é que através de atos proféticos, através de fé, através de um altar restaurado, através de uma entrega verdadeira, genuína, Deus responde, aleluia. Deus responde e a resposta sempre vai vir de uma forma que todos ficarão com surpresa, porque todo mundo ficou surpreso quando viu o fogo cair. O fogo, o Senhor liberou fogo, aquela oferta teve o poder de liberar o fogo de Deus para aniquilar o poder do maligno sobre as 12 tribos. Aquela oferta quebrou a ação maligna, aquela escassez, aquela fome, aquele opróbrio. Ali trouxe liberação de Deus sobre a vida do povo. Você está compreendendo? Foi isso que aconteceu. Aquela liberação de Deus promoveu a chuva de volta à terra. Deus colocou o fim da fome, colocou o fim da morte, colocou o fim da escassez. Deus, aleluia, através daquele ato profético de Elias, consagrou o futuro daquela nação. Isso aqui é forte. Então hoje, queridos, você que está me ouvindo, restaura primeiro o teu altar, para que o fogo desça, para que o fogo de Deus desça e aniquile todo o mal que está acabando com a sua vida, acabando com a sua história, com a sua família, com algumas áreas que você está vivendo. Você precisa restaurar o altar, orar com sinceridade a Deus, lembrar do Senhor sobre a aliança que Ele tem com você. Ah, mas Deus não sabe? Claro que Ele sabe, mas Ele gosta de ouvir seu povo falar. Ele gosta. Então ore, clame, peça a Deus que mude a situação, que paralise essa ação maligna que está acontecendo sobre a sua vida. Se levante na unção de Deus, assim como Elias se levantou na ousadia. Elias, através desse ato, ele conseguiu chamar a atenção de Deus e trouxe liberação de Deus para o povo. Deus pode te levantar hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, dentro da sua própria família, onde você estiver. Deus pode te levantar como um profeta, como a mulher de Deus, para trazer liberação de Deus para esta situação, se você crê. Então pega essas instruções e viva o teu milagre, porque a chuva está chegando. Vai vir a chuva para repreender esse tempo de escassez, de seca. A chuva virá no tempo de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Pai, porque sabemos que muitas das vezes sofremos ações malignas em nossas vidas, porque nós abrimos brechas. Mas a partir de hoje, Pai, nós levamos a Ti os nossos pecados, as nossas falhas, para que o Senhor nos perdoe através do sangue de Jesus. Que possamos nos limpar hoje, restaurar o altar que está destruído, que está em ruínas, que está abandonado. Que possamos, meu Pai, aleluia, restaurar o laço da comunhão contigo, o altar da liberdade, o altar, meu Senhor, de diálogo, que muitas das vezes se deixou e muitas das vezes se quebrou também. Para que o Senhor derrame fogo sobre nossas vidas, aquecendo, avivando, colocando o fogo em nossos corações para nós não desanimarmos nem esfriarmos diante do Senhor. E queimando também os nossos inimigos, queimando cada demônio que tem se levantado contra as nossas vidas. Ah, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Responde-nos, Senhor, responde-nos, para que hoje todos saibam que Tu és Deus, aleluia, em nossas vidas, e que nós somos os Teus servos, Teus filhos, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de cada um que está orando, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus.